porque o tema de hoje vai ser sobre oração. E aí, antes da gente ler, eu queria lançar uma pergunta para os irmãos. Como que vocês têm enfrentado as batalhas de vocês? Qual o lugar da oração nessa batalha? Aí não é para responder para mim, não. É para vocês responderem. A oração é o primeiro lugar, ou a oração é que nem a pessoa fala assim, não sei se vocês já ouviram ou já falaram. Já tentei de tudo, agora só me resta orar. Será que a oração é o resto da sua vida? Preste atenção. Eu não estou falando isso para soar pesado e nem para julgar ninguém, até porque eu não quero ouvir sua resposta. Não sou eu que tenho que ouvir sua resposta, amém? É você e Deus aí. Mas hoje eu queria falar sobre a importância da oração. E eu geralmente não penso em título de mensagem, mas se a gente fosse dar um título, seria: a oração tem que ser a primeira opção na sua vida. Amém? Primeira opção na sua vida. Vamos ler o texto? Eu vou fazer uma com vocês assim. Eu vou parar e vocês leem a próxima palavra. Amém? Só a próxima palavra. Vamos ver se vocês conseguem. Porque às vezes eu falo isso, vou parar aí, os irmãos vão tudo o versículo, só a palavra, beleza? Na hora que eu parar, eu faço essa brincadeira só para ver se o pessoal está atento. Vamos lá, ó. Efésios 6:10, a NVI, a versão, fala assim: o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta de Efésios, e ele dá várias recomendações. A gente sabe que tem ali para a família, né? Tem várias coisas de recomendações da vida cristã e tudo. E ele encerra falando sobre uma batalha, uma luta que a gente enfrenta. E aí ele vai encerrar o bloco é o final da carta. Então vamos lá. Finalmente sejam fortalecidos. Só a palavra, tá vendo? Sempre tem alguém que cai. Não adianta. Sempre tem. Eu gosto de fazer essa brincadeira. Sempre tem. É meio que impossível, né? A palavra já te leva para falar a próxima, né? Só uma palavra: fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não volta, não passa agora não. Obrigado. Só para os irmãos entenderem, ele começa dizendo que você precisa ficar forte, amém? Mas é muito legal isso aqui, porque ele fala: você precisa ficar forte, você precisa se fortalecer. Mas você não vai se fortalecer na sua força, no seu próprio poder, no seu próprio entendimento. É isso? Não. Fortaleçam no poder de quem? Do Senhor. Próximo. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes, as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora eu vou pedir para você, por favor, ir lá no 18, dá um pulo, porque o nosso foco não vai ser as armaduras, tá bom? Mas eu recomendo que depois você leia o capítulo todo e procure aí na internet ou no YouTube um estudo sobre as armaduras. Tem vários, é bem legal, mas o foco da mensagem não vai ser as armaduras. Eu vou pular essa parte, porque o nosso foco é a oração, tá bom? Versículo 18. Aí ele vai falar sobre as armaduras. E ele vai encerrar a forma de você lutar essas batalhas com a oração. Certo? Então ele fala assim: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica,
tendo isso em mente, estejam atentos. De novo, estejam atentos e perseverem na oração. Perseverar, continuar. Ah, mas nada está dando certo, nada isso, nada aquilo, mas ele fala, persevera. Você não sabe se está dando certo ou não. Qual é o julgamento que você está falando que está dando certo? Geralmente é baseado no seu próprio entendimento, né? Sendo que Deus ele tem planos infinitamente maiores do que você possa pensar. Na oração por todos os santos. 19. Orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecido o ministério do Evangelho. Tá bom, irmãos? Agora eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Eu não vou orar. Você vai orar. Eu vou dar 30 segundos para você fazer uma oração pela sua vida. Sua vida. Você vai pedir a Deus para Ele te mostrar o que você precisa ouvir dessa palavra e o que você precisa mudar na sua vida de oração. Então faz uma oração aí, silenciosa, com Deus. Tem esse tempo. Senhor, fala conosco essa noite, em nome de Jesus, amém. Deus tem falado muito comigo esses dias sobre o papel da oração na nossa vida, muito, e eu tenho percebido que é muito interessante, que a gente fala muito que ama Deus, a gente fala o Evangelho, Jesus, né? E se alguém fala mal de Deus, a gente fica bravo, não sei o que lá. Mas a pergunta é, será que realmente a gente ama a Deus? Você vai falar, pastor, claro que eu amo a Deus. Mas como você pode dizer que ama alguém que você não quer conversar? Né? Como você fala que ama alguém que você não quer desenvolver um relacionamento? Não é verdade? Por exemplo, quando você está lá naqueles primeiros amores, você se apaixonou pela sua esposa, sua namorada, seu namorado, a primeira paixão, sabe? Quando você olha, bate aquele olhar, aqui tem uns adolescentes que eu não sei se já tiveram esse momento, e que você olha assim, aqui temos muitos casados, não temos? Você lembra das primeiras semanas de amor? Lembra? Ou não? Não lembra não? E você olhava e vamos ali tomar um sorvete. Você criava, presta atenção, vê se não era assim. Você, homem ou mulher, um dos dois, criava ou tentava várias situações para estar o quê? Perto. É ou não era? Era. Às vezes você não precisava ir para aquela rua ali, mas você ia para aquela rua ali porque você sabe que você ia ver a pessoa, ela vai estar ali. Ou se ela já trabalhava, ou você trabalhava em algum lugar, alguém passava lá no trabalho para olhar de longe. Estou mentindo, irmãos? Quando a pessoa está vivendo aquele primeiro amor ali, ela quer estar perto. Isso não é só para casamento, não. Isso é para tudo na vida. Você, pensa em qualquer coisa que você gosta. Você viu aquele filme que é um filme muito maneiro. Aí as primeiras cenas, te fisgou assim, você não consegue parar de ver o filme, não é verdade? E às vezes você tem que parar, poxa, eu não queria parar, agora tenho que trabalhar, vou terminar de ver esse filme depois. E aí você quer criar situações para que você tenha tempo para ver aquele filme. Ou um time de futebol, você quer ver o jogo, não sei se aqui tem alguém que gosta de futebol. E aí tem o pessoal que põe no rádio, que põe no celular, que fica ali querendo acompanhar o placar. Ou até mesmo uma pessoa que começa a desenvolver um dom, um talento, ela quer aprender um instrumento, ela fica fissurada naquilo, né? Ela começa
Às vezes tá ruinzinho ali, mas o cara tá ali, bim, bim, bim. E aí por quê? Porque ele quer aprender o negócio, ele desenvolveu amor por aquilo. Uma profissão que você gosta muito, e aí você conseguiu vaga naquele emprego, e aí você quer aprender tudo, né? Você fica até chato, você fica perguntando tudo para você poder não errar, não é verdade? Fica, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? E até mesmo o nosso primeiro amor na igreja. Quando você tem os seus olhos desvendados para a verdade do Evangelho, e você quer participar de tudo. E aí você pergunta, pastor, que dia que é o culto? Que dia é isso? O que significa isso? Você fica um perguntador. Por quê? Porque você tem interesse. Mas o que acontece com o primeiro amor? Muitas vezes o primeiro amor vai passando, você vai se acostumando. Aí antes a homem e a mulher no casamento fazia de tudo para tentar ficar junto, agora ele faz de tudo para tentar ficar mais longe possível. Mas fala muito, mas fala aí. Estou falando isso porque nós somos seres humanos normais, né? E aí a gente vai se acertando ali e vai dando certo, não é verdade? Mas a Bíblia aqui em Efésios está falando que todo mundo, você e eu, ele vai falar isso lá no 12, nós vivemos uma guerra. Você está em guerra, você sabia? Sendo que a gente luta essa guerra contra o inimigo errado e da forma errada. A primeira coisa que você tem que gravar e aprender essa noite é que a guerra não é contra a sua esposa, não é contra seu esposo, não é contra o irmãozinho da igreja, não é contra a irmãzinha da igreja. Essa guerra não é contra o seu chefe, não é contra o seu vizinho, não é contra o seu filho, não é contra os seus pais. Por mais que todas essas pessoas que eu citei tirem a gente do sério. Às vezes, né? Mas eu não suporto fulano, pegar ele. Mas a guerra não é contra ele. Essa guerra, ela é contra, o apóstolo Paulo vai falar, que a gente luta uma luta não contra seres humanos, não contra sangue ou carne, mas a gente luta essa guerra contra autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as astutas ciladas do diabo. Muitas vezes a gente passa despercebido nisso e a gente se esquece de que existe uma batalha espiritual. E porque a gente não está vendo, a gente acha que é a pessoa que está me tirando do sério, ou que sou eu mesmo que estou me tirando do sério. Mas existem ciladas do diabo que ele te envolve para que você cada vez mais se afaste de Deus e que você não desenvolva tudo aquilo que ele tem para você desenvolver na sua vida. Não é verdade? Deus, ele tem um propósito muito bonito para você. Isso não é aquela conversa vazia que eu sei que às vezes alguns pregadores falam assim no automático, sabe? Deus tem um plano. Não, é algo real. E toda a estratégia do inimigo é para que você fique cada vez mais longe de desenvolver esse propósito. Ele tem um chamado para você, ele tem uma missão para você. Se essa porta está aberta por algum motivo, se você está no seu trabalho por algum motivo maior do que ganhar o seu salário, a vida vai muito além daquilo que você está vendo. E aí o que ele faz? Ele quer te cegar. Lá em 1 Pedro, ele vai falar, 1 Pedro 5,8, ele vai falar assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aqui ele vai falar que existe umas armadilhas do diabo para que te afaste daquilo que Deus tem para você. E ele vai falar que essas ciladas, em algumas versões, vai falar que são ciladas astutas, são ciladas sorrateiras, são como armadilhas, sabe? Que você
põe para pegar bicho, passarinho, rato, essas coisas. E aí a ideia, por exemplo, de um animal, alguém que vai pegar um animal, é fazer com que esse animal não perceba que ele está caindo na armadilha. Igual uma ratoeira, né? Por que o rato cai na ratoeira? Porque ele está olhando só para o objetivo, só para o queijo, para a comida, para aquilo que vai dar prazer para ele. Ele não analisa o que tem ali em volta. Muitas vezes a gente é assim. A gente só quer olhar para o resultado, a gente só quer olhar para aquilo que vai dar satisfação e prazer à nossa alma, e não olha que muitas vezes a gente está caindo numa armadilha. Você precisa entender, durante todos os segundos da sua vida, você está vivendo numa batalha. Há seres e regiões celestiais e invisíveis, das quais estão dispostos a te destruir. Por quê? Se te destruir, pode destruir muitos frutos que você pode dar, que Deus pode te usar, que podem ser gerados através da sua vida. Amém? Não estou falando isso para te dar medo ou para te assustar. Pelo contrário, estou falando isso para despertar no seu coração um desejo de oração. Amém? Um desejo de ficar atento. Que é isso que Paulo está falando aqui. Fiquem atentos. Fortaleçam. Não na sua força, mas na minha força, diz. Na força de Deus. Amém? E aí, irmãos, ele vai falar várias estratégias para você vencer essa batalha. E ele vai encerrar essas estratégias, resumindo tudo isso, a palavra oração. E é como se ele estivesse concluindo. Então vocês precisam fazer o quê? Orem. Orem. Orem no Espírito. Em toda ocasião. Em toda ocasião. Muitas vezes a gente fala que não tem tempo. A gente fala que não tem tempo para Deus. A gente fala que não tem tempo para orar. Mas muitas vezes, irmãos, a gente tem tempo para reclamar do que está ruim. Porque está ruim porque eu não estou orando. Muitas vezes a gente tem tempo para falar mal dos outros. Não é verdade? Muitas vezes a gente tem tempo para ficar resmungando. A gente tem tempo para ficar no celular, vendo vídeo aleatório. Muitas vezes a gente tem tempo para ficar na calçada, ficar vendo coisa nada a ver. O que você está vendo aí na televisão? Não sei, está ligado ali. Muitas vezes a gente tem tempo para ficar à toa. É bom ficar à toa, faz bem também pro emocional. Ficar à toa mesmo, à toa, tá? Sair, passear, caminhar. Sendo que ele está falando que em toda ocasião você precisa estar alerta em oração. Você vai fazer uma caminhadinha? Ora. Você vai lavar uma louça? Ora. Vai tomar um banho? Ora. Ora. Esteja atento em oração. Está dirigindo? Ora, mas não precisa fechar o olho, senão você vai bater o carro. Porque a gente acha que a oração é só com o olho aberto, né? Não, desculpa, a gente acha que a oração é só com o olho fechado. Não, a oração é sua mentalidade com Deus, sua conexão com Deus. Mas também você precisa ter o seu tempo separado, dedicado de oração. Lá em Mateus 6, ele vai falar, Jesus vai falar, olha, vai para o teu quarto, fecha a porta. Ali ele está dizendo para que você separe um lugar e um tempo. É o teu secreto. Como está o teu secreto? Eu não sei se vocês já viram, tem um filme cristão chamado Quarto de Guerra. Já assistiram esse filme? E esse filme fala muito sobre oração, né? E ali tem uma senhorinha que ela fica no closet lá, pequenininha assim, onde guarda as roupas, né? E ela desenvolve uma vida de oração e ela ensina a outra moça a desenvolver a vida de oração. E essa moça, ela está passando um problema no casamento.
ali, muita confusão, e ela fala para a senhora que ela não tem tempo para orar. E aí a senhora fala para ela assim: mas aparentemente você tem tempo para lutar batalhas perdidas. Interessante, né? Fala, eu não tenho tempo para orar, mas ela tem tempo para ficar brigando. Eles ficam brigando o tempo todo. Não sei quem já viu um filme aqui. Qualquer coisinha eles... Então peraí, você não tem tempo de sentar com a sua esposa e com o seu esposo e tirar 5 minutos de oração. Mas se tiver um problema na família, vocês vão discutir por mais de 1 hora. É ou não é? Quantas vezes nós passamos na nossa igreja, nas nossas igrejas, discutindo dinheiro, discutindo sobre o banco, sobre a cor que vamos pintar a parede, sobre várias coisas. E a gente não gasta nem 5 minutinhos de oração. De joelho, de olho fechado, em silêncio, separado para isso. Interessante. Irmãos, Deus me enviou aqui hoje para dizer para vocês: orem, amém? Separem um tempo real de oração. No início não é fácil, porque essa pregação que eu estou falando para vocês, ela primeiramente é para mim. Eu vinha reclamando de muitas coisas na minha vida, e essa palavra veio para mim, sabe? Quanto tempo você está reclamando e quanto tempo você está orando? E aí eu fiz as contas, estava reclamando muito mais do que orando. Transforme suas reclamações em oração. Transforme suas reclamações em gratidão. Começa a aprender na sua vida a olhar mais aquilo que você tem e menos o que você não tem. Isso é muito interessante também. Às vezes a gente fala muito assim: eu queria ter isso, queria ter aquilo. Mas o que você já tem disposto? O que você já tem disponível nas suas mãos? Pensa. O que eu posso fazer com o que eu já tenho? Pensa que você está de noite na sua casa, já está tudo fechado, mercado fechado, você está sozinho em casa. E aí não tem mais onde comprar nada, aí bate aquela fome, você acabou que não fez almoço, você abre a geladeira e tem 2 ovos, um pedaço de uma cebola, uma manteiga, só. Você não fez compra, não tem nada, mas você está com fome. Não, vamos aumentar um pouquinho, né? Tem 3 ovos. Aí agora analisa a situação, vamos lá. Você tem 2 opções, quero ver como é que a igreja pensa. Você vai abrir a geladeira e falar: poxa, não tem nada, vou dormir com fome mesmo, amanhã eu vou no mercado. Ou, lembra que você está com muita fome. Aí a outra opção é: vou pegar esses ovos e vou fazer um omelete aqui. Um ovo mexido com cebola e manteiga. Qual você escolheria? Segunda, óbvio. Se você está com fome, a segunda opção. Na nossa vida, quase sempre é assim. Sendo que a gente escolhe olhar da seguinte forma: poxa, só isso? Eu não vou comer só isso. E aí a gente não faz nada. Deu para entender? E fica com fome. Sendo que a gente não percebe que essa fome é fome de Deus. É fome de algo muito maior. Mas enquanto a gente fica olhando para o que não tem, a gente não é grato pelo que a gente tem. Deu para entender? Ou não? Reserve um tempo de oração. Amém, irmãos? Você está lutando lutas erradas. Então, o primeiro ponto da pregação: você está numa luta. Você querendo ou não, você está numa luta. Mas eu não concordo, não estou na luta. Ué, você pode não concordar, mas você está. Você está nessa guerra. Mas ninguém me chamou para essa guerra. Você está desde o dia que você nasceu, você está nessa guerra. Na verdade, até antes. Que para sua mãe e seu pai te gerar, não foi fácil não. Quem aqui já teve filho sabe. Desde o primeiro dia que você sabe lá, descobre a notícia, você fica feliz. Mas automaticamente vira uma: opa, peraí. Agora eu tenho que ter um compromisso diferente com a minha alimentação, com o peso que eu vou pegar. É ou não é, irmãos? As mães aí sabem disso. Os pais sabem, mas a gente fica meio que de fora, né?
a gente não entende o que está acontecendo com o corpo, mas o corpo está mudando. Então ali já começa uma batalha. Então você está em guerra desde o primeiro dia que você estava já no ventre da sua mãe. Você está em guerra na escola, você está em guerra no seu trabalho, o tempo todo. Qual é essa guerra? O tempo todo é o inimigo tentando fazer com que você se prenda nessa cilada e que você não vá para frente. Muitas vezes a sua vida não desenvolve, porque você está lutando a guerra de um jeito errado. Lá em Salmos, número 1, ele vai falar, eu vou até ler esse texto, eu nem tinha separado para ler, mas eu vou pedir para você abrir Salmo 1. Salmo 1, ele vai falar assim, Salmo 1 ele vai falar assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, seu prazer, sua alegria, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita. A meditação bíblica, a meditação cristã, é a junção da oração com o estudo da palavra, tá? É orar a palavra. Como assim? É você refletir a palavra em oração. Você ora, você estuda a palavra e ora. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus, como que eu posso entender o seu pastoreio? Me ensina. Me ensina ao Senhor ser Senhor da minha vida. Por que eu tenho tido falta de coisas? E aí você começa a fazer o quê? Orar a palavra. Deu para entender? Orando a palavra, dia e noite, é você meditar. É você alimentar na sua mente a palavra de Deus. Passa o próximo, por favor. Aí ele vai falar que se você focar na palavra, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros. E aí o que vai acontecer com você? Meditando na palavra, fugindo do conselho dos ímpios, se alimentando com a palavra, estando perto das águas. As águas ali, a gente entende hoje quem é Jesus, né? Ele vai falar que Ele é a água da qual você toma, nunca mais terá sede. Então você precisa estar perto dele. O que acontece com você? Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que fizer prospera. Amém? Glória a Deus. Mas para isso, irmãos, vocês precisam investir tempo em oração. Investir tempo em meditação. Ele não fala, medita um pouquinho, 5 minutos. Ele fala, medita dia e noite. E lá no texto de Efésios, ele fala, orem em toda ocasião. Ele fala, orem em toda ocasião, com toda oração e súplica, pedindo, clamando, tendo isso em mente, de novo a palavra mente, tendo isso em mente. Você precisa alimentar a sua mente. Sua mente durante o dia vai vir muita coisa, vai vir irritação, você xingar os outros, vai vir nervosismo, vai vir muita besteira, mas você precisa alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Ele vai falar, perseverem na oração. Perseverar é continuar, é investir tempo. Ah, pastor, qual é o limite? Quando que eu paro? Nunca. Só quando morrer. E eu vou te falar, nem quando morrer, porque quando você morrer, a gente crê que a gente vai encontrar com Deus nos céus. E você lá vai conversar com Ele, né?
Não vai ser o sentido da oração que nós conhecemos hoje, nesse sentido, mas no sentido de relacionamento, você vai desenvolver eternamente. Mas, irmãos, orem em perseverança. Ele fala, orem por todos os santos. Santos aqui não é os santos que algumas religiões têm como pessoas santificadas, não é isso. Os santos não é o time de futebol Santos, futebol clube lá de São Paulo, não é. Orem por todos os santos. Santo é você. Ah, pastor, eu sou santo? Não, eu sei, eu também não. A gente não é santo no sentido da palavra hoje, santinho, é o santarrão. Não, é santo no sentido de separados. A igreja de Cristo era conhecida como os santos, aqueles que foram separados e viviam como igreja. Amém? Quantos, se você fosse fazer um gráfico, quanto tempo você investiu em oração por algum irmão aqui? Não respondo, mas é a oração intencional, mesmo, é citar o nome do irmão. Muitas vezes a gente cita o nome do irmão para reclamar dele. Estou falando que vocês fazem isso não, mas é aquele fulano de tal, ele é muito chato, ele é metido, ele é isso. Não, se ajoelha e ora e cita o nome dele e começa a aprender a olhar o que ele tem de bom. Isso é uma coisa que falta na nossa vida, sabe? Tanto na igreja quanto na família. Tem vez, vamos pensar num time de futebol, tá? Você tem lá um jogador que é bom para fazer gol, mas de repente para marcar, para tomar a bola do outro, ele é ruim. Toda vez que ele vai tomar a bola, ele faz falta, machuca o outro. Aí, se ele é bom para fazer gol, eu vou botar ele como zagueiro? Não, eu vou botar ele como atacante. E o cara que é bom para marcar, eu vou botar ele como zagueiro. Deu para entender essa linguagem? Vamos pensar agora em outra linguagem. O carro. O volante, se ele fosse roda, ele seria uma boa roda? Mas é redondo, é um círculo. Mas se você botasse um volante no lugar da roda, 1 metro que você andasse, ele ia quebrar. Nem 1 metro. Na hora que você botasse, ele ia quebrar. E aí a gente faz isso, irmãos. Às vezes a gente, tem um irmão na igreja que ele é muito bom recepcionando. Ele não é bom falando, de repente pregando, mas ele é bom recepcionando. E aí eu vou olhar só os pontos negativos dele. Entendeu? A gente precisa aprender a olhar para aquilo que as pessoas têm de bom e potencializar aquilo que ela tem de bom. Mas isso só vai acontecer através da oração por ele, para que Deus desperte nele e em você isso. Amém? E aí vai uma outra frase que eu separei desse filme, que também tem um livro desse filme, que é muito interessante, que é: o objetivo da oração não é mudar a mente de Deus para o que você quer. Que aí também a gente acha que a oração é Deus fazer o que eu quero, né? Não. O objetivo da oração é mudar o seu próprio coração, a fim de descobrir o que Deus quer, para a glória dele. Você vai orar para descobrir: Deus, o que eu quero? O que o Senhor quer? Quantas vezes você já orou assim: Deus, eu queria que você fizesse isso, 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 isso. Quantas vezes você já orou assim: Deus, eu quero descobrir o que você quer que eu faça, então me mostre o que você quer que eu faça. É diferente. Irmãos, estou chegando ao final da mensagem, a gente vai fazer a ceia, que eu não quero falar muito, porque a mensagem que eu preparei hoje, que Deus colocou no meu coração, foi uma mensagem bem simples. A mensagem é: você precisa lutar as suas batalhas da forma certa. E a forma certa é através da oração. Mas não é só a oração, no sentido de vou ficar aqui em casa de boa orando. Você precisa orar, entender o que você quer que Deus faça e vá fazer. Tem uma história de 2 agricultores que plantavam batata, aipim, sei lá, qualquer coisa. E não chovia há muito tempo. E eles viviam disso. Os 2 eram cristãos e os 2 oravam. E os 2 separaram o tempo para orar. Quando acabou de orar, um foi para casa
e o outro foi para o campo arar a terra. Deu para entender a história? Quem creu na oração? Quem foi para o campo arar a terra. Ah, mas a chuva não voltou. Mas quando ela aparecer, a terra está pronta. Amém? Então peça a Deus para que Ele te mostre o que você precisa fazer. E na maioria das vezes, a gente já sabe o que precisa fazer. A gente só não faz, mas sabe. Amém? Ou não? Então a oração para você essa noite é que você peça que Deus te ensine a orar e que você invista. Irmãos, vai por mim. Quanto tempo você está lutando a mesma guerra da forma errada? Chega. Eu não sei como a igreja tem aqui os horários e tudo, mas separe um tempo para você orar. Não, orar mesmo, orar. Vocês vão vir para orar. Cada um vai fazer. Ah, pastor, mas vai demorar muito. Mas muitas coisas demoram muito. Ficar na fila do banco demora. Na fila do correio demora. Tudo demora. Então demora em oração. Tira uma hora, vocês vão orar. Cada um vai fazer a sua oração e o outro não vai ficar distraído. O outro vai confirmar a oração do outro. Começa a tirar tempo para orar mesmo, orar. Ore na sua casa sozinho e ore na igreja em comunhão. Tudo que vocês fizerem, ore. Amém? Vai almoçar a hora, vai tomar café a hora. Se tiver tenso, começar a discutir, discuta o que tem que discutir. Fala o que você tem que falar, porque falar também é bom. Mas pai, agora vamos orar? Vamos, ora. Por que a gente tem vergonha de orar? Irmãos, só para terminar, sair para um restaurante é legal, não é? Você comer uma comida diferente, você não está acostumado a fazer. Ir para uma pizzaria, comer uma pizza, é legal, é ou não é? Legal. Mas você só se alimenta quando vai no restaurante? Não. Senão você estava pobre. E primeiro que nem ia nem dar, porque o restaurante em determinados horários não ia estar aberto. De manhãzinha você acorda ali, está com fome, você pega um pão, pega um biscoito. Não é? De noite você faz aquele lanchinho. Ir para o restaurante é bom, mas você não se alimenta só quando vai no restaurante. Você se alimenta em casa, na segunda-feira de manhã, na segunda-feira meio-dia, na segunda-feira de tarde, durante todos os dias. Assim tem que ser a nossa vida. Vir à igreja é bom, mas eu não posso me alimentar só quando eu vou para a igreja. Deu para entender agora a ilustração? Você não pode se alimentar só quando vai para a igreja. Você tem que se alimentar também em casa. Tá certo? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, continue falando conosco. Pai, nos ensina a orar. Nos ensina a separar um tempo de oração. Nos ensina a investir a nossa vida em oração. E nos ensina a enfrentar as batalhas da nossa vida, tendo a oração como a primeira opção e não a última. Em nome de Jesus. Amém.